Obrigado. Eu gostaria de saber do que é que venho falar hoje. Quando me convidaram para vir para este encontro, eu disse: eu não sou um empreendedor, eu não sei nada disto, nem sei publicidade. O que é que eu vou lá fazer? Ainda tenho isto. Se calhar tem mais alguma coisa. Espera, isto é ótimo. Como é que isto fosse? Como é que isto muda? É isto. Primeira coisa que eu gostaria que vocês chamaram a vossa atenção está neste canto inferior esquerdo. É uma coisa muito pequenina. Diz lá, ASLAB. ASLAB quer dizer Area Assurance Security Lab. Eu sou um homem das artes negras. Sou um homem das artes antigas. Sou um criptógrafo. E nós, criptógrafos, somos muito mal estimados. Estamos muito matados. Não consegui perceber como é que é. Artes obscuras. Nós somos temos um chapéu de bico. Só usamos quando digamos os reunimos entre nós. E temos uns caldeirões de bruxas. E praticamos estas artes. E estas artes são muito antigas. Elas começaram, por exemplo, as primeiras que estão escritas aparecem no exército de César. Ali em cima, naquela imagem, é o César, Júlio César, a receber a rendição de Vercingetorix na campanha da Gália. E eu falo da referência disto porque é a primeira vez que aparece descrita nas campanhas de César, aparece descrita uma cifra. Esconder coisas. Cripto vem do grego, quer dizer escondida, daí-se a palavra artes obscuras. Quer dizer escondido, criptografia, escrever de forma escondida. E o César aparece aí pela primeira vez as primeiras referências escritas realmente às cifras. Elas são muito mais antigas, já os aztecas tinham cifras. E os portugueses podem se orgulhar. É uma das nossas atividades, ainda há bocado se falou-se dos descobrimentos, e era interessante ver a rede de espiões que Portugal tinha no Mediterrâneo no tempo de Dom João II. Criou uma rede de espiões, muitos deles eram cristãos novos, que assentaram arraiais nas ilhas do Mediterrâneo, e eles já desde essa altura eram também praticantes das artes negras. E usavam técnicas muito semelhantes às técnicas que o César usava, em termos de terminologia, são chamadas cifras por substituição. Não é muito importante, mas algumas dessas técnicas nós usamos na instrução primária. E esta senhora que está aqui é Mary Stuart, rainha da Escócia, e era também rainha de França. Aliás, há uma cantiga, Mary, não sei quantos, Mary Queen of Scots, you never go to France. Há uma cantiga de rock dos anos 70, que era baseada nessa história. A senhora Mary Stuart acreditou exatamente nas mesmas cifras que o César acreditou, e teve a infeliz ideia de que naquela altura portuguesa há uns monges que faziam uma coisa que nós hoje chamamos de criptoanálise. E a criptoanálise era essencialmente inverter cifras. Coitada da senhora, perdeu a cabeça por causa disso. Bem, vou dar aqui um pulo grande. Naquele canto superior esquerdo aparece um quadro famoso da chamada do cerco de Metz, a Batalha de Mars Latour. É muito pouco conhecida na maior parte das pessoas, nos ocorreu em 1870 e é essencialmente o ponto crucial, juntamente com a Batalha de Sedan, da Guerra Franco-Prussiana. Isto é em 1870. Este senhor que vocês veem aqui, Augusto Kerckhoffs, escreveu um livro em 1888, exatamente no mesmo ano que foram publicados os Maias, para vocês situarem a época. E nesse livro, este senhor conta uma história interessante.
conta que, na altura da Batalha de Metz, ou Mars-la-Tour, o quartel-general francês tinha instalado a tecnologia de ponta, não é? Na altura, que eram os cabos submarinos. Tinha enterrado cabos submarinos por baixo do Sena para ligar as defesas de Paris, as defesas que estavam à volta de Paris, com, digamos, o quartel-general. Por volta de 1880, portanto, bastante tempo depois, apareceu uma notícia num jornal de Berlim sobre a morte de um engenheiro. Uma pessoa absolutamente banal, corriqueira, nada de especial naquela pessoa, só que ele, só nessa altura, na notícia da morte dele, é que se descobriu que desde o primeiro dia esse senhor engenheiro tinha interceptado os cabos que estavam debaixo do Sena. Portanto, desde o primeiro dia, esta coisa era perfeitamente conhecida. Todo o tráfego entre o quartel-general francês e as defesas de Paris eram perfeitamente assim. E este levou a que este senhor, Auguste Kerckhoff, introduzisse um princípio que é, de certa maneira, a base de todos os criptógrafos, ou pelo menos criptógrafos com alguma capacidade de inteligência, que não são muitos, e portanto, que é extremamente difícil vender. Eu tenho esta frase: il faut qu'il n'existe pas de secret, qu'il puisse sans inconvénient tomber entre la main des ennemis. Ora, esta questão é importante. Eu dizia que, mesmo que o inimigo conheça os nossos segredos todos, nós devemos ter segurança. Olha, isso é um princípio complicado. Muito pouca gente acredita nisto. Ok. Está a decorrer este ano o centenário daquele senhor que está ali no canto superior esquerdo, chama-se Alan Turing. Alan Turing é o pai não só da teoria da computabilidade, como também é uma pessoa que foi conhecida pelo trabalho que desenvolveu, não propriamente a quebrar as máquinas, muitas vezes é dito de forma um bocado errada. Esta máquina que está aqui nasceu de um modelo de 1929 das chamadas máquinas de rotores. Os serviços diplomáticos portugueses, até bem dentro dos anos 80, ainda usavam máquinas de rotores. Então nós não somos muito inovadores. E, portanto, esta máquina que está aqui, a chamada M4, era a máquina que equipava os submarinos alemães. E, portanto, tinha o nome de código de Enigma. Grande parte do trabalho do Alan Turing foi não propriamente quebrar o enigma. Isso foi feito em 1938 por um grupo de criptógrafos polacos, que são muito pouco falados, mas foi, de alguma maneira, sistematizar a questão dos ataques a este tipo de tráfego. E criou o primeiro grande computador. E o computador, no sentido tecnológico do termo, significa pessoas que computam. Que era gente, eram 4.000 pessoas numa rede sistemática a computar coisas, e isto deu origem a Bletchley Park. Bletchley Park foi a primeira industrialização do processo de criptonado. E aqui, neste cantinho, fiquei sem... Oh! Não sei mais. Eu vou espantar isto o tempo, não é? Ok, estamos bem. Esta imagem que vocês veem no canto inferior esquerdo é o Colossus. Colossus foi realmente o primeiro General Purpose computador, aquela fotografia de 1943. E marca a primeira General Purpose Computer, portanto, um computer universalmente programável, e foi desenvolvido essencialmente para desenvolver ataques não ao Enigma, mas uma outra máquina chamada Lawrence, que era uma versão mais complicada ainda do Enigma, mas que era uma
uma máquina enorme, não podia ir para os submarinos, que era só usada para o tráfego do Estado-Maior. Ok? Para aqui e para aqui. Bem, isto é uma época que tinha uma visão das nossas artes sempre ao serviço dos militares, ao serviço dos diplomáticos, ao serviço das políticas das grandes nações. Eu há tempos vi um documentário interessantíssimo, que marca também a mudança de mentalidade, sobre o desmantelamento que está a ser feito em Kiev, é na Ucrânia, da frota nuclear, da frota dos submarinos nucleares. O esforço em termos de investimento que foi colocado naquilo, em termos de investimento, em termos de gente, em termos de prestígio nacional, eu, de certa maneira, e aquilo é tudo lixo. Eu encaro isso, neste momento é tudo lixo. O grande problema é como livrar-nos daquilo. E, de certa maneira, esse lixo é uma espécie de metáfora para esta época. Isto é uma metáfora para esta época. Nós, em dia, já não são estes nossos caminhos. A primeira coisa que nós temos é deixarmos ser obscuros. Nós agora temos o escrutínio público em cima de nós. E nos anos 70, marca uma época que, em 1970, aconteceram uma data de coisas que marcam a época. Eu tenho ali dois símbolos no novo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, ou até a SWIFT, que faz as transações, as compensações bancárias mundiais, o tráfego todo que passa entre as bolsas de todo o mundo. E este tipo de coisas passou a ser muito mais estratégico e muito mais relevante para a segurança de um país do que propriamente os submarinos nucleares. E nós começámos agora a ter coisas diferentes. 1977, eu gostava de chamar a atenção para este senhor, que é muito pouco conhecido, chama-se Horst Feistel. Portanto, mais uma vez eu estou a apontar-vos os membros da nossa comunidade, os tais que, digamos, que se reúnem com os chapéus pretos. Horst Feistel. E o Horst Feistel criou uma coisa chamada o 10. E é interessante, já avançou, não queria avançar. De qualquer maneira, é importante verem, digamos, a cara daquele senhor e a cara deste. Aquilo é 1977 e aconteceu uma coisa estranha em 1977. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos fez um concurso público, para criar uma cifra que segurasse todo o sistema financeiro mundial. O sistema financeiro mundial é muito mais crítico, sob o ponto de vista estratégico, do que são os submarinos nucleares. Isto foi feito por concurso público. Vocês estão a ver a implicação da coisa. Concurso público significava que toda a gente sabia como é que aquilo funcionava. Não há segredos. Quer dizer, isto é esta. Não há segredos, é concurso público, as coisas são feitas assim, e para segurar o sistema financeiro mundial. Bem, o 10 andou, fez a sua vida, entrou a funcionar em 1977, todas as nossas máquinas multibanco que estavam para aí pelo país fora usaram o 10 durante anos e anos. A partir de 1998, mais ou menos, eles mudaram para uma coisa chamada o triple 10, mas que era, de certa maneira, uma variante do 10, mas o cuidado do 10 também já começou a ficar um bocado, como todos nós, os anos passam por ele, e de maneira que foi feito outro concurso, em 1998. E esse senhor ganhou, ele e o amigo dele. Estou a ver a cara de um e a cara do outro. Eu acho que vocês identificam-se muito mais com o de baixo do que com o de cima. Chama-se Vincent Richmond. E criou uma coisa que hoje em dia se chama o AES, Advanced Encryption Standard. O Advanced Encryption Standard é uma coisa interessante porque, pela primeira vez, uma cifra
feita por concurso público, toda a gente sabe como é que funciona, neste momento cobre até ao nível confidencial da NAP. NAP usa, na sua classificação dos documentos confidenciais, usa o AES. Portanto, não é uma coisa para ser levada a... Bem, eu quero também falar dos anos 70. Os anos 70 deram uma volta muito grande nisto. Temos aqui uma série de senhores, Diffie Hellman, com aquelas caras simpáticas, outros aqui embaixo, Rivas, Shamir and Abelman. Alguns de vocês que já passaram por estas coisas são capazes de identificar estes nomes. Talvez não, mas, por exemplo, se pegarem nas iniciais dos nomes que estão de baixo, alguns de vocês vos chamam a atenção das iniciais destes três nomes, RSA. Se não chama a atenção, devia-vos chamar, porque é isso que o vosso sistema financeiro, neste momento, quando entram num browser, num banco, segura isto. Ora, isto marcou uma diferença, o cotidiano. Agora, a criptografia deixou de ser uma coisa para generais e para estados e para bismarcks e passou a ser para todos nós. E o nosso cotidiano passa por coisas como os browsers e segurar toda a nossa atividade via browser. E nós temos coisas como a VeriSign e temos coisas como a Multisig, que tem um monopólio em Portugal. Temos coisas como a marca do dia. Temos coisas como o cartão do cidadão. Temos coisas como... e temos nomes, uma data de nomes, SSL, RSA, DSA, são cifras, sistemas de assinaturas. SSL, vocês sabem, aquilo que segura todas as vossas comunicações, aqueles que têm uma vocação mais tecnológica, segura todas as vossas coisas. LGAMAL, que é uma cifra particularmente, PGP, uma série de palavrões, PKI, ITC, que é a nova moda, IBC, que é Identity Based Cryptography, uma série de palavrões. Estes palavrões não interessam o que é que eles são, o que interessa é que isto é o cotidiano. É a democratização da criptografia. É a criptografia do dia-a-dia, de todos nós, do público em geral, do qual todos nós dependemos. E não temos grandes escolhas em relação a isso. Todos dependemos dela. Olha o futuro. Estamos todos muito satisfeitos, a cantar e contentes quando aparece uma coisa. Eu fui buscar estas imagens a um sítio que diz: nasce o computador quântico. Isto é, estas fotografias é a única coisa que se sabe de um site de uma empresa chamada K-Drive, que desde 2001 diz que tem um computador quântico a funcionar. É que se houver um computador quântico a funcionar, morre a criptografia. Grande parte destas técnicas todas dependem dos chamados hard problems, como a fatorização de números inteiros, o logaritmo discreto, etc. Uma série de hard problems que se tornam facilmente computáveis com o computador quântico. Não fear. Não é bem assim. Em primeiro lugar, a gente não sabe muito bem se existem computadores quânticos, se não. A coisa que temos são aquelas duas fotografias. Portanto, e a única coisa que se sabe de computadores quânticos que realmente funcionam neste momento é que existe um computador quântico que é capaz de fatorizar 35, dizer que 35 é 5 vezes 7. Ora, eu acho que não são precisos muitos computadores quânticos ou ciência quântica para chegar a essa conclusão. Mas, portanto, bem, mas mesmo que isso aconteça, mesmo que realmente existam computadores quânticos que fazem isso, não sei se alguns que têm, digamos, cultura mais clássica nas suas veias, isto é a Fênix. Fênix renasce das cinzas. E surge a chamada criptografia pós-quântica. Portanto, neste momento, meus amigos, gostaria de anunciar que a partir de 2006 para cá, foram desenvolvidas uma série de técnicas que, mesmo que nós tenhamos computadores quânticos extremamente eficientes, que caibam na ponta de uma unha, que façam o que quiserem, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Criptografia pós-quântica está aqui para ficar. Não vou dizer o que é, mas ensino, se quiserem frequentar as minhas aulas. Digo essas coisas e, portanto, muito obrigado.